Numa madrugada gelada, nas remotas serras da neblina eterna, o ar cortante mal quebrava o silêncio. Um carro luxuoso, quase um vulto na escuridão, deslizava por uma estrada de terra úmida, aproximando-se do imponente rio murmurante. Dentro do veículo, o magnata César Dávila, um homem cujos olhos frios espelhavam a vastidão de sua riqueza e a escuridão de sua alma, parou bruscamente. Seu terno impecável contrastava com a paisagem selvagem e desabitada. Com um misto de arrogância e desprezo, César desceu do carro, carregando um cesto de vime. Dele escapavam tênues gemidos, quase inaudíveis na imensidão da natureza. Eram os sons de 2 recém-nascidos, seus próprios filhos. Sem hesitação, sem um pingo de remorso, o homem caminhou até a margem do rio. A névoa da manhã, como um véu fantasmagórico, parecia engolir seus passos enquanto ele se preparava para o ato desumano que viria a seguir. Com um empurrão frio e calculado, César soltou o cesto nas águas escuras e turbulentas do murmurante. Observou sem piscar a pequena embarcação improvisada ser levada pela forte correnteza, desaparecendo na névoa. Para ele, aquele era o fim de um problema. Os bebês, Estrela e Brisa, frutos de uma paixão inconveniente, não se encaixavam em seus planos de poder e influência. Ele se virou, satisfeito, e retornou ao seu carro. Mas o que César não percebeu é que não muito distante dali, nas profundezas da floresta que abraçava o rio, um par de olhos antigos e sábios observava cada movimento, cada sombra, cada ato daquele homem. Alvorada, um majestoso cavalo de pelagem branca como a neve recém-caída sob a luz da lua, havia testemunhado a cena. Seus olhos, escuros e profundos, pareciam carregar a inteligência de gerações. O animal sentiu o desespero crescente dos bebês, o choro que se tornava mais agudo e a vida que se esvaía na água gélida. Um instinto atávico, mais forte que a razão, impulsionou-o a agir. Ele não era apenas um cavalo, era Alvorada, um nome ecoado nas lendas das serras, um guardião de segredos antigos. E naquele momento, seu destino se entrelaçava com o de 2 pequenas e indefesas vidas. Quando o cesto começou a afundar na correnteza traiçoeira, Alvorada mergulhou. Seu corpo poderoso cortou a água com uma graciosidade surpreendente, nadando contra o fluxo, impulsionado por uma determinação feroz. Com uma delicadeza inacreditável para um animal de seu porte, ele usou o focinho para empurrar o berço improvisado em direção à margem. Os choros dos bebês, antes desesperados, diminuíam com a exaustão. O sol, ainda tímido, começava a despontar no horizonte quando a Alvorada finalmente guiou o cesto até a segurança da terra. Sua pelagem branca estava encharcada, mas seus olhos brilhavam com uma vitória silenciosa. Os pequenos seres humanos na cesta precisavam de ajuda urgente. O cavalo podia sentir isso em cada fibra de seu ser. Com cuidado, ele empurrou o cesto ainda mais para fora da água, protegendo-o com seu corpo. Naquela manhã, o destino havia escolhido um guardião improvável para Estrela e Brisa. E Alvorada, o cavalo lendário das serras da neblina eterna, não falharia em sua missão. Não importava o custo. Não muito longe dali, na acolhedora Vila das Águas, Lírio, um artesão de madeira, e sua esposa, Amélia, uma tecelã de tapetes, começavam seu dia. Eles eram almas simples, mas com corações vastos. O casal havia enfrentado anos de tentativas infrutíferas para ter filhos, e a dor silenciosa da espera era uma companheira constante. Encontravam consolo um no outro e na beleza selvagem que os rodeava. Alvorada, o cavalo branco, era uma figura quase mítica na vila. Ele era visto ocasionalmente, como uma aparição, e os mais velhos contavam histórias de sua sabedoria e de seu papel em salvar vidas.
Naquela manhã em particular, Amélia estava colhendo ervas na beira do rio quando uma visão a fez paralisar. O cavalo Alvorada estava ali, majestoso, empurrando algo com o focinho, um cesto, e dele vinham sons inconfundíveis, sons de choro de bebê. Amélia correu, o coração disparado, e se ajoelhou ao lado do cesto, os olhos marejados de incredulidade. Eram dois bebês, pequenos, frágeis, com os rostinhos vermelhos do frio e do choro. Recém-nascidos, gêmeos. Seu instinto de enfermeira, há muito adormecido, despertou com força. Sem hesitar, Amélia pegou o cesto e correu para casa. Alvorada seguindo-a de perto, como um guardião silencioso. Lá dentro, Lírio a esperava, seus olhos refletindo o mesmo choque e a mesma ternura. O casal trabalhou rapidamente, despiram os bebês das roupas molhadas, verificaram seus sinais vitais e os envolveram em cobertores quentes e macios. Apesar da provação, os gêmeos pareciam resistir. "Precisamos avisar as autoridades", disse Lírio, a voz embargada. "Alguém deve estar procurando por eles." Mas Amélia, ao ninar um dos pequenos, já sentia um laço inquebrável se formando. Como alguém poderia abandoná-los? Ela sussurrou, a indignação misturada à ternura. São tão pequenos, tão indefesos. Alvorada da porta emitiu um relincho suave, quase como um consolo. Foi então que Lírio notou algo. Preso entre as mantas, um medalhão de ouro com um brasão elegante e inconfundível. "Eu conheço esse símbolo", ele sussurrou, o rosto empalidecendo. "É o brasão da família Dávila. César Dávila, o homem mais poderoso da região." O casal trocou um olhar carregado de preocupação. O nome de Dávila era sinônimo de poder e crueldade. Naquele momento, enquanto os bebês dormiam pacificamente em seus braços, Amélia tomou uma decisão. "Não podemos entregá-los ainda", ela declarou, a voz firme. "Não até entendermos o que está acontecendo." Lírio assentiu, conhecendo bem o coração de sua esposa e confiando em seu julgamento. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, enquanto a Alvorada mantinha sua vigília incansável. A pequena casa da Vila das Águas tornava-se, assim, o cenário de um mistério que apenas começava a se desenrolar, protegida por um cavalo e pela coragem de duas almas simples. A primeira noite com os gêmeos foi um desafio, mas também uma bênção. Estrela e Brisa, como os chamaram, pareciam feitos de luz, enchendo a casa de um calor que eles nunca haviam conhecido. A Alvorada, porém, era a surpresa maior. Ele se recusava a se afastar da casa, permanecendo vigilante sob a janela do quarto dos bebês. Se um deles chorava, o cavalo relinchava suavemente. Amélia e Lírio logo notaram uma marca de nascença em forma de meia-lua no pulso de cada bebê. "É como um sinal do destino", sussurrou Amélia, considerando que foi Alvorada quem os salvou. O sol nascente encontrou o casal exausto, mas felizes. A realidade, contudo, começou a pesar. Como manteriam dois bebês em segredo? Como conseguiriam recursos? E o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? A resposta para a última pergunta começou a se desenhar mais cedo do que esperavam. Logo após o café, o som inconfundível de um carro se aproximando pela estrada de terra da vila. Alvorada imediatamente ficou agitado, relinchando em advertência. "Rápido!" sussurrou Amélia, pegando os bebês. "Leve-os para o quarto dos fundos." Lírio mal teve tempo de esconder os gêmeos. Batidas firmes soaram na porta. Ao abri-la, Lírio deparou-se com dois homens de terno, com a aparência séria e intimidadora. "Bom dia", disse o mais alto, a voz profissional e fria. "Somos assessores do Sr. César Dávila. Estamos conduzindo uma investigação sobre uma funcionária que fugiu levando objetos valiosos da mansão, incluindo um medalhão de família muito importante."
Amélia sentiu seu coração acelerar, mas anos de prática em lidar com situações difíceis a ensinaram a manter a compostura. Nossa propriedade é pequena, ela respondeu a voz calma. Não vemos muitas pessoas por aqui. O segundo homem deu um passo à frente, seus olhos percorrendo o interior da casa. O Sr. Dávila está oferecendo uma recompensa generosa por informações. Qualquer coisa suspeita que tenham notado. Foi nesse momento que um dos bebês, Estrela, começou a chorar. O som, embora abafado, era inconfundível. Os homens trocaram olhares significativos, a desconfiança estampada em seus rostos. É o rádio, explicou Lírio apressadamente. Amélia gosta de ouvir novelas enquanto trabalha. Como se entendesse a gravidade da situação, Alvorada escolheu aquele momento para criar uma distração. O cavalo começou a relinchar e empinar, atraindo a atenção dos visitantes para o lado de fora da casa. Seu cavalo parece agitado, comentou. O primeiro homem franzindo a testa. Ele não gosta de estranhos, respondeu Lírio, aproveitando a oportunidade. Talvez seja melhor vocês irem antes que ele fique mais nervoso. Os homens se retiraram, não sem antes lançar olhares desconfiados. Quando o carro finalmente desapareceu na curva da estrada, Amélia e Lírio soltaram a respiração que nem haviam percebido que estavam segurando. Eles vão voltar, disse Amélia, abraçando os bebês com força. E da próxima vez podem trazer uma ordem de busca. Lírio passou o braço pelos ombros da esposa. Precisamos de um plano, concordou. Não podemos simplesmente esperar que descubram os meninos. Amélia olhou para o medalhão que haviam encontrado na cesta. Tem algo errado nessa história toda, ela murmurou. Por que uma empregada fugiria levando apenas um medalhão? E por que César Dávila, um dos homens mais ricos da região, se importaria tanto com uma única joia? Alvorada se aproximou da janela, seus olhos inteligentes fixos nos bebês. Amélia teve uma ideia súbita. Dona Isidora! Exclamou ela. Ela é a pessoa mais sábia que conhecemos e sempre ajudou a todos na região. Talvez ela possa nos aconselhar. Lírio considerou a sugestão. Dona Isidora era uma senhora respeitada por todos, conhecida tanto por sua discrição quanto por sua capacidade de resolver problemas aparentemente impossíveis. É arriscado, ele ponderou, mas acho que não temos muita escolha. O casal começou a fazer planos para uma visita noturna à casa de Dona Isidora. Enquanto isso, os gêmeos dormiam pacificamente, alheios ao turbilhão que suas presenças haviam desencadeado. Lá fora, Alvorada mantinha sua vigília incansável, como se soubesse que aquele era apenas o começo. A noite caiu sobre a região como um manto aveludado, trazendo consigo uma brisa fresca que farfalhava as folhas das árvores. Amélia e Lírio haviam esperado até esse momento. Os gêmeos, alimentados e agasalhados, dormiam pacificamente no cesto forrado que improvisaram para transportá-los. Tem certeza que não quer que eu vá sozinho? Perguntou Lírio. Não posso deixar os bebês, respondeu Amélia, ajeitando a manta que cobria Estrela e Brisa. Além disso, Dona Isidora confia mais em mim. Fui eu quem cuidou dela quando teve aquela pneumonia. Alvorada naturalmente insistiu em acompanhá-los. O cavalo seguia ao lado da carroça com passos silenciosos, suas orelhas atentas a qualquer som suspeito. Sua pelagem branca reluzia sob o luar. A casa de Dona Isidora ficava no alto de uma colina, cercada por um pequeno bosque. Era uma construção antiga, com mais de 100 anos, que guardava histórias suficientes para encher vários livros. A luz fraca de um lampião brilhava através da janela da cozinha. A senhora tinha o hábito de preparar chás até tarde da noite. Antes mesmo que pudessem bater, a porta se abriu. Dona Isidora estava parada na soleira como se os esperasse. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos e olhos escuros que pareciam enxergar além das aparências.
Estava me perguntando quando vocês viriam, disse ela, seu rosto enrugado se abrindo num sorriso gentil. Entrem, entrem. A noite não está para conversas ao relento. Amélia e Lírio trocaram olhares surpresos, mas seguiram a senhora para dentro. A cozinha estava quente e acolhedora, cheirando a ervas e ao pão que acabara de sair do forno. Alvorada ficou no jardim, mas manteve os olhos fixos na janela. Então, começou Dona Isidora, servindo chá em xícaras de porcelana antiga, vocês encontraram os gêmeos. Não era uma pergunta. Amélia quase derrubou sua xícara. Como a senhora sabe? Ah, minha querida, suspirou a senhora. Eu conhecia a mãe deles. Aurora era seu nome. Uma moça linda, com uma voz que fazia os pássaros pararem. Ela vinha tocar piano aqui nas tardes de domingo. Lírio colocou a cesta com os bebês sobre a mesa com cuidado. Dona Isidora afastou delicadamente a manta, seus olhos se enchendo de lágrimas. São idênticos a ela, murmurou. Os mesmos traços delicados, o mesmo queixo suave. Então, seu olhar encontrou o medalhão que Amélia tinha nas mãos. E vejo que também encontraram a prova. Prova? Perguntou Lírio, inclinando-se para a frente. Então a senhora sabe o que aconteceu? Dona Isidora se levantou lentamente e caminhou até um velho baú de madeira entalhada. De dentro dele, retirou um envelope amarelado. A Aurora deixou isto comigo, caso algo lhe acontecesse. Ela sabia que estava em perigo. Com mãos trêmulas, Amélia abriu o envelope. Dentro havia várias cartas, todas escritas com uma caligrafia elegante e algumas fotografias. As cartas eram de César Dávila, repletas de declarações de amor e promessas de um futuro juntos. César a conheceu durante um recital na cidade, explicou Dona Isidora. Foi amor à primeira vista, pelo menos para a Aurora. Ela era jovem, talentosa, sonhadora. Ele era rico, poderoso, casado. Casado? Exclamou Amélia horrorizada. Não oficialmente, mas prometido em um arranjo familiar com a filha de um político influente. Quando a Aurora descobriu que estava grávida, César mudou completamente. Ele a ameaçou destruir se ela não desaparecesse de sua vida. Um dos bebês se mexeu no sono, soltando um suspiro suave. Dona Isidora sorriu tristemente. A Aurora veio morar comigo durante a gravidez. Planejávamos fugir juntas após o parto para um lugar onde César nunca nos encontraria. Mas houve complicações. Ela não sobreviveu, completou Amélia, sua voz embargada. Não, confirmou a senhora. Mas antes de partir, ela me fez prometer que protegeria seus filhos. Eu falhei. Sua voz tremeu. Quando soube que os bebês haviam desaparecido da maternidade, imaginei o pior. Até hoje de manhã, quando vi a Alvorada galopando com aquela cesta. Lírio franziu a testa. A senhora viu da minha janela? Este é o único caminho que leva ao rio, e eu sempre observo. Vi César passar bem cedo e depois vi a Alvorada. Sabia que algo importante estava acontecendo, mas não podia interferir. Algumas coisas precisam seguir seu próprio curso. Amélia segurou a mão da senhora. O que devemos fazer agora? Por enquanto, mantenham os bebês seguros. Tenho um plano, mas precisamos agir com cautela. César é perigoso, mas seu verdadeiro ponto fraco é sua irmã, Vera Dávila. Ela não sabe de nada disso e tem um coração bondoso. Se conseguirmos alcançá-la... Um relincho agudo de alvorada interrompeu a conversa. Segundos depois, faróis iluminaram a entrada da casa. Dona Isidora agiu rapidamente, empurrando Amélia e Lírio para um alçapão escondido sob o tapete da cozinha. Rápido! Sussurrou. Eles não podem encontrar vocês aqui. O alçapão da cozinha de Dona Isidora cheirava a terra úmida e ervas secas. Amélia segurava os gêmeos contra o peito, contendo a respiração, enquanto Lírio a abraçava protetoramente.
Acima deles, ouviam o som de passos pesados e vozes graves invadindo a casa. "Boa noite, Dona Isidora." Uma voz masculina e familiar soou. Era César Dávila em pessoa. "Perdoe a hora tardia, mas preciso de sua ajuda em um assunto delicado." "César", respondeu a senhora, sua voz calma e controlada. "Que surpresa! Não o vejo desde o funeral de sua mãe. Há quanto tempo?" Amélia podia imaginar a cena acima. A pequena senhora enfrentando o homem poderoso em sua cozinha modesta. No esconderijo, um dos bebês, Brisa, começou a se mexer, ameaçando chorar. Amélia a embalou suavemente, seu coração batendo tão forte que temia que pudesse ser ouvido. "Vim saber se a senhora teve notícias de Aurora nos últimos meses", continuou César, a voz assumindo um tom falso. "Fiquei sabendo de sua gravidez e queria ajudar, mas ela desapareceu tão repentinamente." "Aurora está morta", respondeu Dona Isidora seca. "O senhor sabe disso tão bem quanto eu." Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Amélia sentiu Lírio tensionar. Ao seu lado, lá fora, podiam ouvir a alvorada relinchando baixinho, como se tentasse mascarar qualquer som. "É uma pena", disse César, finalmente, sua voz fria como gelo. "E quanto aos bebês, ouvi rumores de que eram gêmeos." "Rumores são. Eu como o vento, César. Sopram por todo lado sem deixar rastro. Por que esse interesse repentino? Até onde me lembro, você negou qualquer envolvimento com Aurora." Ao som de passos lentos, ecoou pelo assoalho. César estava circulando pela cozinha. "Talvez eu tenha sido precipitado em minhas ações anteriores. Tenho recursos. Poderia dar um bom futuro para essas crianças, se elas existirem. E se estiverem vivas, talvez seja melhor que permaneçam longe de sua generosidade tardia." Amélia segurou a respiração ao ouvir o som de algo sendo derrubado, provavelmente César batendo em algum móvel em frustração. Estrela se assustou com o barulho e começou a chorar baixinho. Lírio rapidamente cobriu a boca do bebê com a mão, gentilmente. "A senhora está escondendo algo de mim?" A voz de César estava perigosamente controlada. "Sugiro que repense sua posição. Sou um homem paciente, mas tenho meus limites. E eu sou uma velha que já viveu o suficiente para não temer ameaças veladas", retrucou Dona Isidora. "Se é só isso, César, gostaria de voltar ao meu chá. Está esfriando." Passos desta vez, mais pesados. "Vou descobrir a verdade, Dona Isidora. E quando isso acontecer, espero que a senhora não se arrependa de suas escolhas desta noite." O som da porta da frente batendo ecoou. Mesmo assim, Amélia e Lírio permaneceram imóveis no esconderijo, esperando o sinal de Dona Isidora. Depois do que pareceu uma eternidade, a tampa do alçapão se abriu. O rosto preocupado da senhora apareceu na abertura. "Podem subir agora, mas precisam ser rápidos. Ele pode ter deixado alguém vigiando a casa." Uma vez de volta à cozinha, Amélia notou que suas pernas tremiam. Os bebês, milagrosamente, haviam se mantido quietos, como se entendessem a gravidade da situação. "César está ficando desesperado", disse Dona Isidora, servindo mais chá. "Isso o torna ainda mais perigoso. Precisamos agir mais rápido do que planejava." "O que sugere?" perguntou Lírio. A senhora caminhou até a janela, observando a noite lá fora. Alvorada estava parada sob um velho carvalho. Vera Dávila, a irmã de César, está hospedada na cidade. Ela veio investigar o desaparecimento dos sobrinhos por conta própria. "Como sabe disso?" questionou Amélia, ninando os gêmeos. "Tenho meus contatos", sorriu a senhora misteriosamente. Vera sempre desconfiou das ações do irmão, especialmente depois que Aurora desapareceu. "Ela pode ser nossa maior aliada. Mas como chegamos até ela?" Lírio parecia cético. "César certamente está monitorando todos os movimentos da irmã." Dona Isidora pegou um pequeno papel do bolso do avental.
Ela virá ao mercado amanhã disfarçada. Tenho um plano, mas vocês precisarão confiar completamente em mim. Seus olhos brilharam com uma sabedoria antiga. E precisaremos da ajuda especial de Alvorada. Amélia e Lírio trocaram olhares. Em menos de 2 dias, suas vidas haviam se transformado em uma trama complexa de segredos e perigos. Mas ao olhar para os rostinhos adormecidos dos gêmeos, sabiam que não havia volta. Estavam comprometidos com aquela batalha, não importava o custo. "O que precisamos fazer?" perguntou Amélia, sua voz firme apesar do medo. Dona Isidora sorriu, começando a detalhar seu plano. Enquanto a noite avançava e Alvorada mantinha sua guarda incansável lá fora, protegendo aquela improvável família que o destino havia unido. A manhã seguinte amanheceu coberta por uma neblina densa, como se a própria natureza quisesse ajudar no plano de Dona Isidora. Amélia estava nervosa enquanto preparava os gêmeos para a arriscada missão. Vestiu-os com roupas simples que a senhora havia guardado, pequenas peças que um dia pertenceram aos filhos de antigas conhecidas. "Tem certeza que isso vai funcionar?" perguntou Amélia pela 10ª vez. A feira de quinta-feira sempre foi o ponto de encontro de toda a região, respondeu Dona Isidora, preparando uma cesta com ervas e produtos de seu quintal. "Vera sabe disso. Ela virá disfarçada, procurando por informações sobre Aurora e os bebês. Ninguém suspeitará de uma senhora vendendo suas ervas medicinais acompanhada por sua jovem ajudante." O plano era simples em teoria, mas repleto de riscos. Amélia iria com Dona Isidora à feira, levando os gêmeos como se fossem filhos de uma prima distante. Lírio ficaria na propriedade. Alvorada, naturalmente, tinha seu próprio papel no plano. "Lembre-se", instruiu a senhora enquanto subiam na carroça. "Vera estará usando um vestido azul simples e um chapéu de palha. Ela sempre carrega um broche de borboleta na lapela. É a marca registrada dela, algo que César nunca percebeu como significativo." Amélia sentiu seu coração batendo forte. Os gêmeos dormiam pacificamente no cesto, cobertos por mantas simples que escondiam suas feições quase idênticas. A Alvorada seguia ao lado da carroça, sua presença trazendo um estranho conforto. A feira da cidade já estava agitada quando chegaram. Vendedores organizavam suas barracas. O cheiro de pão fresco e café se misturava no ar, e as primeiras freguesas circulavam entre as bancas. Dona Isidora estabeleceu seu ponto estratégico, uma pequena barraca próxima ao centro da feira, com visão privilegiada para todas as entradas. Suas ervas e poções caseiras logo atraíram a atenção. Amélia fingia ajudar com as vendas, seus olhos constantemente alertas. Os gêmeos milagrosamente continuavam calmos, apenas ocasionalmente soltando pequenos sons que se perdiam no burburinho. Foi quase meio-dia quando ela a viu, uma mulher elegante, apesar das roupas simples, caminhando com uma graça natural entre as bancas. O vestido azul e o chapéu de palha correspondiam à descrição. E lá estava o broche de borboleta, delicado e discreto, preso à gola. Dona Isidora também notou. Com um movimento suave, pegou um pequeno ramo de lavanda e o deixou cair propositalmente. A mulher, educada como era, imediatamente se abaixou para pegar o ramo. "Oh, muito obrigada, querida", disse Dona Isidora, sua voz carregando um significado especial. "Lavanda sempre me faz lembrar de Aurora." Ela adorava o perfume. O efeito foi imediato. Vera congelou por um momento, seus olhos encontrando os da senhora. "Você conhecia a Aurora? Por que não toma uma xícara de chá comigo?" convidou. "Dona Isidora, Amélia querida, pode cuidar das vendas por um momento?" Enquanto as duas mulheres conversavam em voz baixa, Amélia mantinha-se atenta. Foi quando notou movimento suspeito. 2 homens de terno, destoando do ambiente da feira, circulavam entre as bancas. Eram os mesmos que haviam visitado sua casa.
Como se sentisse o perigo, Alvorada, amarrada próximo à barraca, começou a agitar-se. O movimento chamou a atenção dos homens, que começaram a se aproximar. Amélia sentiu o pânico crescer em seu peito. Foi então que Alvorada fez algo extraordinário. O cavalo, com um movimento preciso, soltou-se da amarração e disparou pela feira, derrubando algumas caixas vazias. O caos foi imediato. Pessoas gritando, bancas sendo desviadas, os homens de terno forçados a correr. Aproveitando a distração, Dona Isidora rapidamente passou um papel dobrado para Vera. Amanhã, este endereço, ao pôr do sol, venha sozinha. Vera guardou o papel, no bolso, os olhos brilhando. Quando passou por Amélia, parou por um momento, seu olhar recaindo sobre o cesto onde os bebês dormiam. Por um instante, Amélia teve certeza que ela havia reconhecido algo familiar. Que bebês lindos, murmurou Vera, sua voz tremendo levemente. Cuidem bem deles. Minutos depois, Alvorada retornou calmamente à barraca, como se nada tivesse acontecido. Os homens de terno, suados e desarrumados, desistiram da perseguição e deixaram a feira. Amélia soltou a respiração. Primeira parte concluída, sussurrou Dona Isidora. Agora vem o mais difícil. Amélia olhou para os gêmeos, depois para a Alvorada e finalmente para o céu, que começava a escurecer com nuvens de chuva. O destino havia colocado todas aquelas peças em movimento. A próxima etapa do plano seria ainda mais perigosa, mas ela estava preparada para enfrentar qualquer coisa para proteger aqueles pequenos seres que o destino havia confiado a seus cuidados. A chuva começou a cair no fim daquela tarde. Primeiro como uma garoa fina, depois transformando-se em uma tempestade furiosa que parecia prenunciar os eventos dramáticos que estavam por vir. Na casa de Dona Isidora, Amélia embalava os gêmeos enquanto observava as gotas de água escorrerem pela janela. Será que ela virá com esse temporal? Perguntou Lírio, que havia chegado mais cedo. Vera Dávila não é mulher de se intimidar com um pouco de chuva, respondeu Dona Isidora, acendendo mais algumas velas. A tempestade havia derrubado a energia elétrica em toda a região. Na verdade, isso é perfeito. Ninguém, em sã consciência, sairia de casa numa noite dessas. Como que para confirmar suas palavras, um trovão estrondoso sacudiu as janelas da casa. Estrela e Brisa, surpreendentemente, não se assustaram. Pelo contrário, pareciam fascinados com o espetáculo de luz e som. Alvorada estava inquieta no estábulo, seus relinchos ocasionais soando como advertências. Faltavam poucos minutos para o horário marcado quando Alvorada emitiu um relincho diferente, não de advertência, mas de reconhecimento. Segundos depois, faróis cortaram a escuridão. Vera Dávila emergiu do veículo, protegendo-se da chuva com um guarda-chuva simples. Ela estava vestida de forma discreta, mas era impossível esconder sua origem aristocrática na maneira como se portava. O broche de borboleta ainda adornava sua roupa, cintilando à luz dos relâmpagos. Entre, apressou-se Dona Isidora, abrindo a porta. Está encharcada. Amélia, pegue uma toalha para ela, por favor. Assim que entrou na sala iluminada por velas, Vera parou abruptamente. Seus olhos, idênticos aos do irmão na cor, mas completamente diferentes na expressão, fixaram-se nos bebês que Amélia segurava. Por um momento ninguém se moveu ou respirou. São eles, não são? Sussurrou Vera, a voz embargada. Os filhos de Aurora. Amélia assentiu lentamente, aproximando-se para que a mulher pudesse ver. Vera levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu sabia, disse ela, estendendo os braços trêmulos. Quando os vi na feira, meu coração soube imediatamente. Tem os mesmos olhos dela e o nariz é igual ao do meu irmão quando era bebê. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Brisa, que geralmente era mais quieta, abriu um sorriso radiante.
O gesto tão simples e puro quebrou as últimas barreiras de reserva no ambiente. Preciso contar algo, disse Vera, sentando-se pesadamente. Algo que descobri hoje depois da feira. Algo terrível. Todos se aproximaram, formando um círculo íntimo iluminado pela luz tremulante das velas. Lá fora, a tempestade rugia com mais força, como se quisesse abafar as revelações que estavam por vir. César, meu irmão. Vera respirou fundo, como se as palavras lhe causassem dor física. Ele não apenas abandonou Aurora, ele a impediu de receber atendimento médico adequado durante o parto. Amélia sufocou um grito. Lírio cerrou os punhos. Dona Isidora apenas fechou os olhos, como se confirmasse algo que já suspeitava. Encontrei os registros hoje, continuou Vera. Ele subornou funcionários do hospital para transferi-la para uma ala isolada com médicos de sua confiança. Aurora teve complicações que poderiam ter sido facilmente tratadas em um centro cirúrgico adequado. Mas um trovão particularmente forte interrompeu sua fala. No mesmo instante, Alvorada emitiu um relincho agudo de advertência. "Rápido!" gritou Lírio, correndo até a janela. "Carros se aproximando!" Muitos deles, faróis múltiplos cortavam. A escuridão da tempestade, avançando pela estrada em direção à casa. Vera empalideceu. "César", sussurrou. "Ele deve ter me seguido, ou talvez tenha grampeado meu telefone. Eu fui tão tola." "Não há tempo para recriminações", declarou Dona Isidora, com firmeza surpreendente para sua idade. "Amélia, Lírio, peguem os bebês e sigam-me. Vera, você vem também. Temos um plano de fuga para emergências." "Mas para onde?" perguntou Amélia, abraçando os gêmeos com força. Como resposta, um relincho forte soou do lado de fora. Alvorada havia se posicionado próximo a uma porta lateral da casa. "Sigam o cavalo", ordenou Dona Isidora, guiando-os para um corredor escuro. "Ele conhece o caminho seguro através do vale. Eu ganharei tempo aqui." "Não podemos deixá-la", protestou Amélia. A senhora sorriu, um sorriso sereno e confiante. "Querida, tenho mais de 90 anos e conheço todos os segredos desta região. César Dávila pode ser poderoso na cidade, mas aqui é meu território." Os faróis já iluminavam o jardim da frente quando o pequeno grupo escapou pela porta dos fundos, mergulhando na tempestade. Alvorada os aguardava, sua pelagem, branca brilhando como um farol na escuridão. A noite que se seguiria seria a mais longa e decisiva de suas vidas. A chuva castigava impiedosamente o pequeno grupo enquanto seguiam a Alvorada através do vale escuro. Amélia e Lírio haviam improvisado uma proteção para os gêmeos usando lonas enceradas que Dona Isidora guardava. Mas ainda assim, era uma jornada arriscada para bebês tão pequenos. "Conheço um lugar", disse Vera, sua voz quase perdida no uivo do vento. "Uma antiga casa de campo que pertencia à nossa avó. César nunca se interessou por ela, provavelmente nem se lembra que existe." Alvorada parecia entender perfeitamente o plano, pois conduzia o grupo por trilhas antigas e quase invisíveis, evitando as estradas principais. O cavalo escolhia caminhos, surpreendentemente secos e firmes. De repente, um clarão de faróis cortou a escuridão à distância, seguido pelo som de motores. O grupo se abrigou rapidamente atrás de um conjunto de rochas, enquanto Alvorada se posicionava estrategicamente. "Eles estão procurando em todas as direções", sussurrou Vera. "César deve ter mobilizado todos os seus homens." Como que respondendo às suas palavras, o som de sirenes começou a ecoar pelo vale. Lírio olhou para Vera com expressão questionadora. "Ele deve ter acionado seus contatos na polícia", explicou ela, amarga. "Meu irmão tem metade da força policial da região no bolso." Os gêmeos, milagrosamente, permaneciam calmos, como se entendessem a gravidade da situação.
Estrela ocasionalmente soltava pequenos suspiros, sempre imediatamente acalentados por brisa. Precisamos nos mover, declarou Lírio, observando mais. Faróis surgirem em outras direções. Estão fechando o cerco. Alvorada tomou a dianteira novamente, desta vez guiando-os por um caminho ainda mais difícil, subindo por uma encosta íngreme. A chuva havia diminuído, mas o terreno estava traiçoeiro. Era por aqui que Aurora e eu brincávamos quando crianças, comentou Vera enquanto subiam. Havia uma rede de túneis naturais que usávamos como esconderijo. César nunca gostou de explorar. Amélia, que caminhava logo atrás dela, notou como a voz de Vera tremia ao falar do passado. Você e Aurora eram próximas? Ela era a irmã que eu nunca tive, respondeu Vera, os olhos brilhando. Quando a conheci nos recitais, foi uma conexão instantânea. Aurora tinha uma forma de ver o mundo que era mágica. Sua música não era apenas música, era poesia, era vida. Um trovão distante interrompeu a conversa, seguido por um relincho suave de alvorada. O cavalo havia parado em frente a um conjunto de arbustos densos que, à primeira vista, parecia impenetrável. Não é possível, murmurou Vera, aproximando-se. Com cuidado, afastou alguns galhos, revelando uma abertura estreita na rocha. O túnel ainda está aqui. Lírio examinou a entrada. Parece estável. Para onde leva? Diretamente para a casa de campo, respondeu Vera, um sorriso esperançoso surgindo em seu rosto. Era nosso caminho secreto. Só Aurora e eu conhecíamos. 69-110. 110-15A. Tempestade finalmente cedeu. O sol, que havia sido um mero vislumbre na madrugada da tragédia, agora irrompia em um brilho dourado, iluminando a entrada do túnel. Lá fora, Alvorada observava. Ele não era apenas um cavalo. Ele era um elo, um guardião ancestral. No momento em que Amélia, Lírio e Vera, com os bebês seguros nos braços, entraram no túnel, Alvorada ergueu a cabeça. Seu relincho não foi mais de advertência, mas de um som musical, quase uma melodia. No topo da colina, Dona Isidora, cansada, mas vitoriosa, observava César Dávila ser algemado. A polícia, alertada por ela e pelos segredos revelados, finalmente agia. Mas o verdadeiro desfecho estava com o cavalo. Lá dentro do túnel, ecoou a voz etérea de Aurora Valente, a mãe dos gêmeos. Era uma gravação antiga, escondida por Alvorada em uma cavidade secreta da rocha, ativada por sua presença e pela esperança. Meus amados, Estrela e Brisa, dizia a voz, cheia de amor e dor. Se vocês ouvem isto, saibam que foram salvos. Eu sabia que Alvorada os protegeria, pois ele é a melodia da nossa linhagem. Cada nota que eu compus, cada batida do meu coração, era por vocês. Minha música não se calará, assim como o amor de Alvorada jamais falhará. A gravação revelava a profecia. Os gêmeos eram a sinfonia do amanhecer. Eles estavam destinados a restaurar a harmonia nas serras, curar as feridas do passado com a música herdada da mãe e a proteção mística do cavalo. Alvorada não era apenas um salvador. Era o fio de um legado. Os bebês, ao ouvir a voz de sua mãe pela primeira vez, sorriram em seus sonos, seus pequenos punhos fechados em determinação. Vera chorou. Lírio e Amélia se abraçaram, entendendo a grandeza do que presenciavam. Melodia de Aurora, carregada pela voz de Alvorada através dos tempos, seria a sinfonia que guiaria Estrela e Brisa e que ecoaria para sempre na Vila das Águas, um lembrete do amor que transcende a morte. Se você também se emocionou com essa história de amor, coragem e a magia dos contos de galope, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe nos comentários qual parte mais tocou seu coração.